Ei, gente, boa noite para quem está aqui nos assistindo ao vivo ou para quem vai assistir depois, um outro dia à noite. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir a live depois também. É sempre um prazer estar aqui com vocês nas quartas-feiras para o nosso bate-papo sobre nutrição, qualidade de vida, longevidade. Eu sou Patrícia Xavier, nutricionista. E hoje a gente vai ter um bate-papo que é super bacana sobre cuidados no diabetes. Eu vou receber aqui a fisioterapeuta Renata Barros, que é uma querida. Obrigada para quem já entrou aí, obrigada Gustavo, obrigada João. Boa noite, João. Gente, obrigada, viu? Então hoje a gente vai conversar sobre cuidado no diabetes. Por que a gente vai conversar sobre cuidado no diabetes? A gente sabe que o diabetes é uma doença multifatorial, né? É uma doença crônica, é uma doença bastante importante hoje na saúde pública. Ela é fator de risco para muitas outras comorbidades, né? E cada vez mais fica importante a gente divulgar informações relacionadas a diabetes. Deixa eu chamar a Renata aqui. Renata já entrou na live? Deixa eu ver se ela já entrou. Renata, não tô visualizando Renata aqui. Deixa eu só falar com a Renata aqui. E a Renata é uma fisioterapeuta que já trabalha, né, há muitos anos e trabalha bastante com a parte de prevenção aí do pé diabético, principalmente, e ela vai trazer essa experiência pra gente, né? Como eu estava dizendo, a diabetes é uma doença crônica, portanto, né, é uma doença a longo prazo, que tem uma tendência, deixa eu chamar a Renata aqui para entrar, de agravamento, né? De desenvolver uma série de complicações na diabetes, né, no quadro da diabetes, caso a pessoa não tenha os cuidados necessários, né? Então, por isso que é muito importante sempre a gente fazer o reconhecimento aí dos sintomas. Ei, Renata, boa noite. Ei, Patrícia, boa noite, tá boa? Tudo bem, e você? Joia, graças a Deus, tudo bem. Então, tá bom. Então, gente, essa é a Renata, né, que eu acabei de falar, que está comigo hoje. Renata é fisioterapeuta aqui em Caeté, tem uma clínica com uma experiência já muito grande. E aí, Renata, se apresenta, conta aí para o pessoal quem é você, como é que é o seu trabalho. Boa noite para todo mundo. Como a Patrícia falou, já tem uns anos aí que eu tô na profissão. Já tem 2008, já tem 12 anos de formada. Tem um tempinho que eu tô trabalhando na saúde pública, né? A gente trabalha nas unidades de saúde, então tenho trabalhado muito com esse público diabético, fazendo a avaliação dos pés, da sensibilidade. E tenho um consultório, atendo também no particular, né? Mais na área de incontinência urinária, fisioterapia respiratória, neurológica, envolve também esses pacientes com doenças crônicas. E estamos aí, firme e forte. É isso aí. Eu estava dizendo, né, Renata, que a diabetes é uma doença multifatorial, né? É uma doença crônica, então, assim, a Isso. importância no cuidado da diabetes de um trabalho de equipe, né? De um trabalho multidisciplinar.
Porque vai precisar do endocrinologista, vai precisar do nutricionista, do acompanhamento com a dieta, né? Vai precisar muito do fisioterapeuta, não é mesmo? Isso. E além de tudo, Patrícia, um vai complementando o outro, né? E a gente sabe que diabetes é uma doença crônica, infelizmente a gente não vê a repercussão dela rapidamente, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, ao longo né, dos anos passando com a doença, a gente sabe que a incidência de aparecimento de complicações é maior em pacientes que têm acima de 25 anos de doença, então os profissionais vão se ajudando e cada um na sua linha vai tentando melhorar mais a saúde do paciente, né? Por ser uma doença também que afeta vários órgãos e, Exato. e tem muitas repercussões. Exatamente. E assim, só para a gente lembrar, né, que a diabetes ela está ligada diretamente a uma insuficiência na produção de insulina, na má absorção de insulina, né, que vai dificultar com que o organismo, que a insulina é um hormônio, vamos lembrar isso, vai dificultar com que esse hormônio regule a glicose no sangue, né? Então, você imagina a repercussão disso no corpo todo e, como você falou, pacientes aí com muitos anos, né, de diabetes, e muitas vezes passam anos sem esse controle da hiperglicemia, né? E aí é o que vai realmente acarretar essa quantidade de complicações, né? A gente tem discutido muito essa questão da diabetes, eu vejo muito que é muito comum o paciente pensar assim, basta eu ir lá e tomar um remédio e vai estar tudo certo, né? E não é bem assim, né? Não basta só tomar um medicamento. É preciso que tome um medicamento, preciso que faça um acompanhamento nutricional, é preciso que tenha uma atividade física adequada, é preciso que tenha esse olhar, né, de cuidado com a pele, com os pés, com as mucosas, né? Porque realmente é uma doença que tende a agravar. Eu vejo muito assim, que no início o paciente acha que não vai agravar, que não vai precisar de preocupar, né? E como doença crônica, a tendência, se não controlar, é o agravamento, Na né? verdade, a pessoa só assusta na hora que o médico fala que ela tem que tomar insulina, né, Patrícia? Exatamente. Aí a pessoa Exato. não quer tomar insulina. É. Mas E é isso mesmo. E aí, enquanto está tomando remédio, então, quando não toma remédio, é só controle alimentar e atividade física. Aí é que né, a gente não dá importância para aquilo, não. Aí começa a tomar o remédio, a anteninha já começa a ligar. Mas na hora que passa para a insulina, aí todo mundo fica doido, né? Porque aí já não tem jeito mais de controle. aí tem quase um pânico, né? Ai, meu Deus, o médico falou que eu Exato, tenho que tomar insulina. Aí dá uma exato. taquicardia, já quase que, né? Mas não é Exato. necessário também criar pânico, porque tem uma prescrição de insulina, não é o fim do mundo, né? E A a gente questão sabe, essa questão também psicológica, já que a gente tocou nesse assunto, a questão da ansiedade, do estresse, né? Isso tudo vai acarretando outros tipos de problemas e liberações de hormônios e outras complicações também que pode afetar também o diabetes, né? exato. Então, gente, quem tá aí presente, conhece alguém que tem diabetes, manda o convitezinho aqui pelo aviãozinho, chama para a live, né, para a gente poder ir esclarecendo. Porque, assim, eu vejo, Renato, que muitas pessoas que mesmo com o diagnóstico de diabetes não têm informação suficiente, né, não É, têm o conhecimento suficiente que vai ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Porque sempre quando a gente fala de controle, né, da diabetes, a gente fala então em ter uma qualidade de vida melhor a longo prazo, isso. né? E eu A acho que gente a gente precisa chamar muita atenção, né?
Hoje o nosso tema é autocuidado, né? A gente tem muita coisa para falar de diabetes, né? Diabetes é um tema muito amplo, mas em relação ao autocuidado, tudo que a gente lê, todos os estudos que a gente procura para saber mais sobre diabetes, todos falam que correlaciona o autocuidado com qualidade de vida. Então, se você tem esse cuidado, você consegue prevenir, né, outras complicações e aí você ter uma qualidade de vida melhor. Em relação a depois que instalou o problema, instalou a doença, né? O mais fácil de se prevenir é as complicações do pé diabético, né? Porque o resto, se você não controlar a glicose, né? Não deixar, não fizer esse controle rigoroso, você vai ter uma retinopatia, né? Uma nefropatia, isso é inevitável, né? Ainda mais se a pessoa já tem fatores hereditários associados, né? Mas então, esse autocuidado previne demais as complicações com o pé diabético, e o pé diabético a gente consegue prevenir a amputação, que é o que todo mundo fica morrendo de medo e realmente acontece, não é com um ou com o outro, né? É com qualquer diabético tem um risco de ter amputação. E aí, falando de complicação e falando de retinopatias e de cuidado com o pé diabético, né? Começa de uma forma até simples, né? O cuidado com a hidratação, né, Renata? Vou falar um pouquinho da neuropatia, porque, como eu Uhum. falei, tem a retina, várias complicações. A retinopatia, né, a nefropatia, que é o problema na retinopatia nos olhos, nefropatia nos rins, a neuropatia, que é nos nervos, né? E também tem problemas vascular, a doença vascular periférica, a doença cerebrovascular, né, doenças isquêmicas do coração, e são, né, vários ramos aí que a diabetes pode afetar o organismo. Em relação ao pé diabético, para a gente falar mais de autocuidado, a gente vai entrar mais na neuropatia e também nas doenças vasculares periféricas, que elas causam as complicações do pé diabético, né? Então, a neuropatia é uma complicação, uma alteração, uma complicação nos nervos, né? E aí afeta a perda de sensibilidade, sensibilidade de calor, frio, de pressão, pisada do pé inadequada, né? E que causa deformidades e aí causa uma série de alterações que depois eu vou explicando mais devagar nessa parte. E associado também com a doença vascular periférica, que é essa insuficiência, né, dos vasos, trazer sangue com oxigênio para alimentar, vamos dizer assim, os nervos, para eles fazerem uma condução, uma transmissão desses sinais de calor, de dor, né, de frio, de forma adequada, e aí não faz, né? O diabético ele tem essa dificuldade de trazer nutrientes para os nervos, assim, muita oxigenação como precisa ter, e aí fica um pé com pouca oxigenação, e aí causa uma cicatrização mais lenta, né? É um pé que não tem uma sensibilidade boa, que não consegue perceber os riscos, porque a sensibilidade é o alarme do nosso corpo, né? Então, se a gente pisa num prego, se a gente pisa em alguma coisa quente, a gente retira rapidamente. Se a gente pisa num caco de vidro que está dentro do sapato, a gente tira rapidamente porque a gente tem sensibilidade. E o diabético não. Ele perde essa sensibilidade, né? E isso é que causa a maior parte das feridas, das úlceras. E essas úlceras, elas não cicatrizam com facilidade por causa dessa diminuição do aporte sanguíneo com oxigênio para os tecidos, né? E aí tem também um processo inflamatório já agravado, né, nos nervos, e aí tudo vai acarretando numa complicação, e aí a úlcera, ela fica uma úlcera mais difícil de cicatrizar, né? Pode dar gangrena, né? Um tecido com muita necrose, e aí, infelizmente, quando já não se tem jeito, né? O cirurgião avalia, o cirurgião vascular avalia, não tem jeito, infelizmente, tem que ter esse tipo de amputação, né? Então, a neuropatia periférica, ela
compromete as fibras sensitivas, que é essas que eu falei da sensibilidade de proteção mesmo, né? As fibras motoras, que aí nos dá o efeito de fraqueza muscular, falta de propriocepção, de perceber a posição do corpo no espaço, né? Tem também essa questão da alteração autonômica, que é a questão da irrigação da pele. Então fica uma pele muito ressecada, sem como a sudorese diminuída, e aí isso aí faz com que os pés ficam rachados, abrem ferida, né? Então isso tudo junto, né? Junto e misturado, um problema que vai gerando um outro e causa um problemão, né? Então começa com às vezes uma fraqueza muscular, que o paciente não percebe, e aí ele tem uma pisada, uma marcha alterada, né? Normalmente os pacientes diabéticos, eles têm uma atrofia nos músculos intrínsecos do pé, que os que coordenam a marcha, né? Dá a propulsão para a marcha. E aí, na hora que o paciente vai fazer essa marcha, ele tem que fazer uma força, principalmente na região anterior do pé. E aí, se ele tem uma fraqueza muscular, ele já faz essa marcha de forma alterada. À medida que isso vai se repetindo, ele vai criando padrão incorreto de marcha. E isso pode causar deformidades, né, à medida que o tempo vai passando. E também pode causar nos pés, né? Exato, calos, né? A gente chama o dedo em martelo, dedo em garra, né? E várias outras deformidades que podem ter. Isso repetidamente, ela vai tendo uma alteração de pressão naqueles pontos e a gente não vai sentindo aquilo, até que o paciente pode se machucar, porque aquilo pode virar uma ferida, né? E ele ainda está com uma marcha alterada. E às vezes o paciente começa a ter esse tipo de deformidade e não sabe que isso está ligado a diabetes, né? Exatamente. Não, tem várias outras coisas, né? Aprofundando mais no assunto, eu trabalho muito com incontinência urinária. Hoje eu fui ler um estudo falando da prevalência de mulheres diabéticas com incontinência urinária por causa de fraqueza do detrusor, que é o músculo da bexiga. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe por que tem a incontinência urinária por uma instabilidade do músculo da bexiga. Então, para a gente perceber como que isso é global, é o organismo como um todo. Se a gente for pensar que altera nervos e músculos e vasos, então pronto. Exatamente. Então, não é uma coisa simples que a gente só... O que eu acho bem complicado é que a pessoa... Por exemplo, não sabe que a incontinência urinária está ligada a diabetes. E aí ela pensa assim, é assim mesmo, é porque a idade está chegando. Exato. Aí vê lá que o pé está com calo, mas é isso mesmo. E vai deixando a coisa passar. Exatamente. Então, assim, é essencial, né? Os diabéticos se cuidarem, procurar um profissional, principalmente na área da nutrição, né, para controle glicêmico, né, tá sempre procurando um médico. O autocuidado começa aí, né, fazer um controle rigoroso da glicose, tá sempre sabendo quanto que ela tá. Muitas vezes o paciente fala comigo, eu não fico olhando isso todo dia, não, né, porque, nossa, se subir eu fico nervoso, eu fico nervosa. Então começa aí, de você saber como que está, né, para você conseguir tratar, procurar um fisioterapeuta, às vezes procurar outros profissionais também que conseguem identificar, ver alguma coisa alterada, ver uma marcha alterada, ver o pé, às vezes uma prescrição de uma palmilha terapêutica só para corrigir ou então só para prevenir alguma deformidade no pé, já é um ótimo começo. Exatamente. E assim, eu acho que aquele começo de olhar para o seu pé, né? Esse aí é um ponto-chave. Primeira não é? Primeira coisa é saber se a glicose está alterada. Segunda coisa é olhar para o pé, exatamente. Então, assim, olhar, ver se
se tem alguma alteração, como que tá a hidratação desse pé, tá hidratando, tá passando creme, né? Tem rachaduras, tem calos, tem joanete, né? Joanete já é um indício de que tem um calinho ali que pode, de acordo com o sapato que calçar, pode machucar, né? Então, esse olhar para o pé é essencial, né? Outros cuidados também que a gente pode ter em relação a calçados, isso é primordial também. Às vezes a pessoa quer calçar aquele sapato. Ah, eu não gosto de tênis, eu gosto de usar só chinelinho, eu gosto de usar só a sapatilha. Mas aquilo vai raspando no pé ao longo né, da caminhada, e isso vai machucando. Chega em casa, tá com aquela partezinha do pé mais vermelha. Isso para o diabético abrir uma ferida é um pulo, É um né? passo, Então assim. não pode de jeito nenhum. Outros cuidados que a gente tem, não cortar calo, cravo, canto de unha. Todo mundo vai lá, pega a tesourinha e dá aquela tiradinha lá no pedacinho Jura que não pode do. tocar? Não pode cutucar, de jeito nenhum. E aí acaba machucando, né? Então procura um profissional, um podólogo ou um médico, dá uma olhada no que é, e tem que avaliar, né? Porque a gente mesmo cutucar é um perigo. Você está abrindo a ferida e ela a gente sabe que não vai fechar com facilidade. Não andar descalço de jeito nenhum, porque essa sensibilidade já vai estar alterada. Então, se pisar em alguma coisa, um caquinho de vidro, que às vezes um copinho que quebrou em casa, ou alguma coisa, uma ferpinha que soltou de algum móvel. E então, se andar descalço, aquilo entra no pé. Eu já tive paciente que ficou com aquilo no pé por mais de 5 dias, né? Sem perceber. Porque, de novo, né? Ficou com aquilo no pé há um tempão, gerou ali um problema, Exato, porque a sensibilidade está reduzida, e aí não percebeu exato. que tinha ali um agente estranho, né? Exato, não dói, né? Não tem sensibilidade no pé, acaba tendo que amputar o pé. Infelizmente, quando chega nessa situação, não tem como a ferida fechar, né? Então, não andar descalço de jeito nenhum, não usar sapato apertado, sempre lavar os pés, isso é essencial também, que às vezes a gente passa rápido, não acaba não lavando direitinho o pé. Então, tem que lavar bem o pé e quando sair, toda vez que molhar o pé, enxugar entre os dedos. Um acometimento também muito importante é a questão das frieiras, né? Frieira entre os dedos, aquilo vira uma ferida enorme e não fecha. Às vezes a gente acha só uma frieirinha, vai lá na farmácia, compra uma pomadinha, passa e o negócio não fecha, Não e aquilo vai. pode. Exato, e aquilo vai estendendo e causa um problemão. Então, assim, o principal, né, que eu vejo nessa história, o próprio nome da live já diz, que é o autocuidado, né, que é você observar o seu corpo, observar as mudanças que vão ocorrer no seu corpo. Então, às vezes, é o que você falou hoje, que isso é apenas um vermelhinho, amanhã pode estar um pouquinho mais Exato. afetado, e depois Uhum. pode virar uma ferida, e depois pode virar um calo. É esse acompanhamento diário, né? É essa atenção consigo mesmo, é esse reconhecimento, né? De você. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Conceição colocou assim, ó, preocupa diabetes descompensada, edemas, rachaduras, desidratadas, glicose 440, Conceição. Ô, Nossa. gente, olha quem que é, hein? Eu vou puxar a orelha da pessoa. Se for quem eu estou pensando, que eu não estou vendo aqui a carinha, mas se for quem eu estou pensando, eu vou puxar a orelha, né, Betão? Realmente é um problema, né? Tem que estar muito atento aí. Olha só quantas coisas, né? Ao controle da hiperglicemia, que vai ser feita com um acompanhamento nutricional, com acompanhamento do endócrino, com uma medicação adequada, né? E com acompanhamento de um profissional para cuidar aí dessa pele, né? Que já está com rachadura, desidratada, né, Renata? E a atividade física, né?
para ajudar no controle dessa glicose, importantíssimo, né? Eu vou chegar nessa parte da atividade física, ela é essencial, né? Só para finalizar aqui a neuropatia, Patrícia, vamos falar dos sinais aí para a pessoa que tem, ela já ligar uma anteninha aí, já procurar um profissional e já falar do seu problema para a gente tentar ajudar, né? Então, dormência, queimação, formigamento nos pés e nas pernas, sem parar, né? Uma diminuição da capacidade de sentir dor, é o que eu falei aqui, né? Dor ao caminhar, uma dor articular, sempre aquela mesma dor dentro da articulação, uma dor fininha lá dentro que não passa, né? Ou então a pessoa tem uma sensibilidade extrema a qualquer toque, então encostou, ela já sente aquela sensibilidade alterada também, já é um sinal, né? Uma fraqueza muscular, uma dificuldade de caminhar, úlceras, infecções, às vezes um machucadinho que cresce muito rápido ou que não fecha fácil, né? Uma demora nessa cicatrização, até mudança na digestão, na micção, disfunção sexual, isso tudo pode estar correlacionado com a diabetes, né? Para isso, nós temos uns testes, né? O que eu faço na saúde primária, na atenção primária, lá no SUS, é a avaliação do pé diabético, né? A gente testa a sensibilidade, que é o modo mais simples de prevenir, né? O Ministério da Saúde, ele prega que se a gente fizer essa avaliação e testar a população diabética preventivamente, né? A gente consegue diminuir 90% das amputações que serão pela complicação do diabetes. Então, isso é muita coisa, né? É um número muito E alto. é importante fazer o teste de pé diabético de quanto em quanto tempo, Renata? Depende. A gente faz o teste e tem uma classificação de risco. Então, de acordo com o que a gente acha no teste, com o achado do teste, aí a gente marca o retorno, né? Então, a classificação é de 0 a 3. Então, 0 para quem não tem neuropatia. Testou e sentiu todos os pontos. A pessoa já tem uma neuropatia, ela pode não ter sentido nenhum ponto, mas aí, ou seja, voltando aqui na 0, a pessoa que não tem uma neuropatia, ela faz avaliação anual. Então, uma vez no ano. Quem já tem, já classificado com 1, porque já tem uma neuropatia presente, mas não tem outro sinal. Então, ela às vezes não sentiu um pontinho, então já tem uma alteração de sensibilidade. Então, ela volta de 6 em 6 meses, a gente faz esse retorno. E o 2, a pessoa já tem uma neuropatia presente e tem alguma alteração. Então, ela tem uma deformidade, ou ela tem alguma alteração na pele, alguma coisa que a gente consegue identificar além da perda de sensibilidade. E o 3, ela já tem uma úlcera, ou ela tem uma amputação prévia. E essa 3 aí a gente avalia a cada 3 meses. Então, essa avaliação é mais rigorosa. Além desse teste, a gente tem outros testes, mas que a gente não faz na atenção primária e alguns consultórios mais específicos de diabetes, que hoje em dia tem muitos, né? Que fazem, que é o diapasão, que é de 128 Hz, que aí é uma sensibilidade vibratória para testar ela, né? Teste do palito, teste do tubo de água aí que testa quente e frio, tem vários outros. Mas o mais simples, não dói, não é agulha, é esse que a gente faz com monofilamento, né? Então é super simples. Fazendo esse teste de sensibilidade de forma adequada, existe uma grande chance de identificar ali uma progressão da doença, né? De prevenir uma progressão ainda maior, de evitar uma futura amputação. Quer dizer, com um teste simples, você evita um grande problema. Exato. E o teste é muito rápido, não demora 5 minutinhos para fazer, né? Então, vamos voltar lá para o autocuidado em relação à Conceição aí, que falou que está com uma glicose altíssima, né? Patrícia falou aí da dieta, né? Da questão nutricional, né? Procurar o médico para tomar a medicação correta, alguma coisa está acontecendo, né?
além de fazer uma atividade física. Tem que saber se pode ir ao médico para ele liberar para fazer essa atividade física, né? E uma atividade física, às vezes, com um profissional orientando exercícios mais específicos, né? Às vezes um exercício aeróbico, para a gente focar mais nessa diminuição da glicose, associado também com exercícios de fortalecimento muscular. Como eu já falei, é uma das complicações do diabetes, né? Essa fraqueza muscular. Então, focar nessas coisas. Lembrando que a atividade física, hoje em dia, ela é indicada todos os dias, né? Então, é de 5 a 7 vezes na semana, pelo menos 30 minutos por dia. Então, todo mundo tem que fazer, não pode deixar de fazer, não. E importante que no caso, para todo mundo, mas eu acho que ainda mais no caso do diabético, que essa atividade física seja orientada, né? Exato. Porque é muito comum a pessoa falar assim, amanhã eu juro, começo a fazer atividade física. E aí, né, quer fazer de qualquer forma, mas cada ser humano tem um jeito, né? É preciso ter Exato. uma atenção. É o que eu citei em relação às deformidades, né, Patrícia? Se a pessoa tem um estresse repetitivo no pé, ela não tem uma marcha legal, uma marcha bem correta, e ela é diabética, e ela vai tendo esse estresse repetitivo na articulação, ela vai formar uma deformidade, ela vai formar calos, né? Vai ter calosidades, e isso vai fazer com que ela tenha alteração de pressão naqueles pontos do pé, né? E isso vai acarretar no aumento do risco para ter uma ferida e, consequentemente, uma amputação. É um ciclo vicioso. Em tudo que a gente for pensar, a gente tem que estar muito certinho em tudo para não virar uma bola de neve e causar outros problemas. Às vezes a gente tenta melhorar uma coisa e acaba atrapalhando outra. Então, sempre é bom ter uma orientação do profissional. Exatamente. O diabetes, então, tudo vira um problemão, né? Tudo, Tudo com o tudo. tempo. Hoje, na hora que eu postei lá a nossa live, uma pessoa comentou, né, que o difícil do autocuidado, não sei se você já teve algum caso nesse sentido, é no caso do adolescente, por exemplo. A pessoa comentou lá, né, sabe, claro, tem que ter, mas vai colocar isso na cabeça de um adolescente. Quer dizer, talvez tenha diabetes tipo 1, né? Não sei, ou já é diabético tipo 2, e tem ainda mais, tem essa dificuldade de perceber a importância do autocuidado, né? Então, assim, tanto no paciente que está começando com um diagnóstico, tem um diagnóstico recente, como um paciente que já avançou, né, no diagnóstico há muitos anos, nós estamos falando de uma pessoa com mais de 25 anos de diabetes, de toda forma, é importantíssimo esse olhar, né, do autocuidado, né? Isso que eu, né, que eu coloquei também de acima de 25 anos de doença, é uma estatística para complicações extremas, né? Que a gente sabe que a partir do momento que a glicose não está nos níveis que tem que estar, que hoje está abaixo de 99, né? Então, isso, a partir daí já começa alguma alteração. É como se o organismo trabalhasse numa sobrecarga além do normal. Então, ele vai ter que trabalhar mais em todos os pontos e vai tendo consequência disso, né? Em relação ao adolescente, o adolescente, né? Não sei se é mulher ou homem, é muito difícil. A adolescência já é difícil para tudo, né? Ainda mais para carregar uma doença, provavelmente deve ser tipo 1, né? Ainda toma e deve tomar insulina, né? Já que já não é fácil, é uma obrigação diária, e ainda ter que controlar o que come, né? Fazer uma atividade física e ter esse autocuidado numa fase da vida que é muito conturbada, né? É muito complicado mesmo, não é fácil.
mas às vezes tentar inserir esse adolescente em coisas saudáveis, né? Práticas saudáveis, às vezes buscar grupos de apoios, assim, ter outras pessoas com a mesma doença, né? Ver o que as outras pessoas fazem, escola. Agora a gente está com essa dificuldade por causa da pandemia, mas assim, a escola também tem os grupos que fazem as atividades físicas, as educações físicas, e às vezes tentar incentivar um pouco esse adolescente a praticar, né? E do lado de fora também, né? Colocar em algum esporte, bicicleta, tentar incentivar para ele começar a se cuidar, principalmente em relação à atividade física e alimentação, porque não tem outro jeito, infelizmente. Eu até respondi para ela exatamente isso, né? A importância de participar de grupos, porque aí fica mais fácil você trocar informação, trocar Exato. percepção, trocar sentimento em relação àquela situação com pessoas que também vivem a mesma situação, né? Então, existem grupos de pessoas portadoras de diabetes, tanto adolescentes, crianças, até de crianças tem, né? Os pais participam do grupo, acompanham ali, né, as conversas. E também pessoas adultas, nós mesmos, eu faço parte de um grupo que chama Diabetes Nutris, nós criamos grupos recentemente, estamos em andamento com uma jornada, exatamente para as pessoas trocarem. E é super bacana, né? Quando as pessoas começam a contar suas experiências e os outros percebem que aquilo é comum, que aquilo acontece com todo mundo, que tem outras pessoas que passam por aquela mesma situação, e de certa forma dá um conforto, né? Eu percebo que a pessoa se sente mais respeitada, mais tranquila em relação a essa questão, porque também existe uma dificuldade de lidar com a doença, né? No meio social, né? A pessoa tem Aceitar, né? Aceitar a doença. aceitar, acima de tudo, né? Então, assim, É muito nós temos complicado. muito o que fazer, né? Em relação à diabetes ainda, né, Renan? Temos. Ixi, nós estamos caminhando a passinho de formiga, né? Que as pessoas precisam se conscientizar, precisam se cuidar. É uma doença com todo estudo que a gente lê, tudo que a gente pesquisa, é uma doença que está em ascensão, né? Por hábitos de vida que nós estamos levando, né? Uma Exatamente. alimentação completamente desordenada, a falta de atividade física, de hábitos saudáveis, não só isso, né? Todos os hábitos, né? Então, ela é uma doença que só tende a crescer. E também quem tem, tende só a complicar, pela falta de cuidado mesmo. A gente sabe que tem muita gente que cuida, não estou generalizando isso não. A gente tem um monte de paciente aí que a gente atende que cuida direitinho, que faz tudo que a gente orienta. Mas, infelizmente, a maioria não é desse jeito. A Fatinha está perguntando aqui a partir de que taxa de glicose detectada é considerado um sinal de alerta para diabetes, né? Então, a Renata já tinha mencionado antes, né, que vamos dizer assim, a faixa de referência, né, é até 99, né? Isso. Acima de 99, a gente já considera, acima de 100, a gente já considera pré-diabetes, a partir de 100 até 120, né? Mas esse não é o único indicador, né? A gente está falando aí de glicemia de jejum, mas o diagnóstico, sempre lembrando que o diagnóstico de diabetes é um diagnóstico médico, né? Preciso ir ao médico para fazer um diagnóstico. O fato de dar uma glicemia em jejum alterada uma única vez, o médico vai considerar outros fatores, ele vai considerar a clínica, né? Ele vai pedir outros exames. Então, às vezes, a glicemia também não está muito alterada, mas a hemoglobina glicada está alterada, né? Então, assim, É. Por é um isso é que diagnóstico, né?
Por isso que o ideal é que quando a pessoa perceber essa alteração, todo mundo divulga isso, para a gente tentar frear ao máximo mesmo a diabetes, para que as pessoas não deixem que a glicose suba, né? Exato. Então, essa questão da glicose em jejum até 99 é para a gente já ligar um alerta. Não quer dizer que a gente falar é de tanto a tanto tem, né? Não tem. Realmente é um diagnóstico que só o médico ele vai poder dar, porque ele vai ter que fazer um exame clínico, né? Além dos exames que ele vai pedir, tem outro índice que é a hemoglobina glicada, né? Que a Patrícia já citou aí também, que tem que avaliar. Então ele vai fazer vai pedir uma série de exames, vai pedir, né? Vai avaliar outras questões e vai dar o diagnóstico. E aí ele vai enquadrar a pessoa de acordo com o que ela tem, né? De acordo com o exame clínico que ele fez, ele vai enquadrar se toma remédio, se não toma, se é só uma dieta, o que faz, e já dá pelo menos um caminho para a pessoa começar a seguir. Exato. Então, assim, sempre que a gente fala de indicador, a gente está sempre falando só de uma referência, né? Lembrando que essa é uma referência e é um sinal de alerta, né? Mas não, gente, é muito complicado, né? Quando a pessoa, ela resolve por ela mesma, eu sou diabética, eu tenho diabetes, não, né? Porque a hemoglobina deu acima de 99, não é assim, né? É ir ao médico. Eu sempre falo que diagnóstico quem faz é médico. A gente não toma remédio porque a vizinha toma, porque a amiga toma, né? A gente não se dá um autodiagnóstico, né? Muita atenção a isso, né? Isso. Mais alguma pergunta, Patrícia? Pois é, eu estou tentando ver aqui, porque minha filha, a vista não ajuda muito, mas não é de diabetes, não, é de idade mesmo. Não é diabetes, não. Eu acho que não tem outra pergunta, não. Eu não vi. Não. Que bom. Então todo mundo vai se cuidar agora, vai começar a replicar essas informações que a gente passar para todo mundo que conhece, porque a Não é? prevenção é a alma, né, Da do sucesso saúde, aí né? de prevenir aí a Acima, doença para não ter complicação. acima de tudo, a prevenção, né? Exato, isso mesmo. Então, só lembrando, pessoal, né? Toda quarta-feira a gente tem aqui as lives. Semana que vem. Peraí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, Conceição. Assintomática, doença silenciosa. É verdade. Um ponto importante que a Conceição colocou aqui, gente, porque muitas vezes, né, a diabetes ela vai chegando devagarinho, né? Assim como quem não quer nada, né, sem grandes sintomas, e realmente quando a pessoa percebe, né, ela já está ali com uma doença mais adiantada. Cida está perguntando qual que é o melhor creme para os pés. Bom, hoje em dia a gente indica sempre cremes. Na verdade, quando você for ao médico, ele pode te passar, às vezes, se você puder ir ao dermatologista, ele vai saber te passar exatamente um creme que é muito hidratante, que hoje em dia tem fórmulas, né? Até as farmácias de manipulação elas fazem cremes com ureia, né? Uma porcentagem Vitamina, de ureia. Oi? com vitaminas, né? Com vitaminas, ureia, outros tipos de vitaminas. E aí, mas se você puder ir ao médico, ele vai te passar uma fórmula mais exata para você. Mas hoje em dia a gente tem nessas farmácias de manipulação, até aqui em Caeté a gente tem. Se você procurar por cremes para hidratação do pé diabético, a farmácia mesmo já vai poder te indicar, porque esses cremes de supermercado, infelizmente, eles não têm poder de hidratação.
né? Ele é muito cheiroso, ele é muito gostoso, fica um cheirinho muito agradável, mas infelizmente não hidrata o pé da forma que ele tem que hidratar, tá bom? Só procurar essas farmácias de manipulação que elas já têm. Ou então, se puder ir ao médico, ele já passa uma fórmula específica para você e aí te dá mais resultado. E aí, de novo, eu falo, né, de novo, o autocuidado. Quer dizer, aquele creme que você passar no pé, para sentir que seu pé está melhorando, né? Que ele está realmente ficando mais hidratado, que ele está tendo uma melhora, está funcionando, está ok, né? Mas às vezes o que serve para um não serve para outro, então você tem que voltar ali onde você comprou e falar, para mim não está sendo suficiente, ou para o próprio Exato. dermatologista, para o próprio médico que te indicou, ó, para o meu pé não está sendo suficiente. Então, acima de tudo, né, é a gente olhar para a gente mesmo. E aí, no caso, é olhar para o pé mesmo, tocar, não é? Fazer até esse carinho, massagear mesmo o seu pé, observar ali as mudanças da sua pele, né? Da temperatura do seu pé, não é mesmo? Para você Isso se mesmo, conhecer, né? É preciso isso que a gente mesmo. se conheça acima de tudo, né? Para a gente poder até dar informação para o médico, porque o médico, ele, ou qualquer outro profissional da saúde, ele não vai adivinhar, né? Você tem que dar É, informação que ele, precisa, o ele só mais vai tratar preciso. aquilo que você passa para ele, Exatamente. Só né? aquilo que você informa, né? É, Então é isso, né, Renata? é isso, falamos até. Eu tenho certeza que, assim, que a gente deixou um recado, né? Deixou uma informação importante, chamamos atenção para um tema muito, muito sério, né? Que é o pé diabético, chamamos atenção para que as pessoas possam se cuidar melhor, para evitar chegar numa condição de amputação, né? Eu acredito que as pessoas entenderam por que o pé é tão importante para um diabético, né? Por que causa tantos problemas, né? E acredito que ficou aí um alerta, com certeza, para as pessoas se cuidarem, né? Com certeza. Então eu deixo meu recadinho aqui que precisam se cuidar. Diabetes não, né? Voltando aqui só para reforçar, diabetes ela é uma doença silenciosa também, né? Apesar do índice glicêmico alterado, mas dentro da gente está acontecendo um turbilhão de alterações e a gente não consegue perceber. Quando percebemos, já está muito agravado e muitas vezes não tem como voltar atrás. Né? Estamos à disposição para qualquer dúvida, também pode acessar o meu Instagram, é renata.barros, estou à disposição. Agora vou falar um pouquinho do meu consultório, que nós mudamos, Patrícia, Está vou de aproveitar consultório aqui. novo, né, Renata? Conta, consultório novo, lindo. Nós Todo mudamos o preparado consultório. com muito carinho. Eu só fui Isso, testemunha da sua exato, para cada seu paciente. esmero, né, para fazer tudo o mais aconchegante possível, com todo cuidado para Exato. o Exato. cliente. Então agora está ali na rua da Escola IEPS, na rua Manuel Rodrigues da Silva, 219. Quem precisar, estou à disposição, tá? A gente faz atendimentos e atendemos Pilates também. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade. É um tema muito importante que eu adoro falar, né? Falo com propriedade porque a gente tem atendido muitos pacientes com esse tipo de problema. Então, é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Você está fazendo um ótimo trabalho, né, para toda a população, porque realmente precisamos desse espaço para divulgar essas questões de saúde, né? Às vezes, muitas vezes a gente não tem um tempinho para parar e falar sobre isso ou até ouvir. Ô, Renata, eu que te agradeço. Gente, eu trabalhei com a Renata, né, na equipe do NASF.
fomos colegas de trabalho. Então, assim, eu fui testemunha muito de perto, né, desse acompanhamento que Renata faz dos pacientes com pé diabéticos e com outras questões também relacionadas, né, à fisioterapia. Então, é uma profissional que eu super indico e que eu agradeço muito de estar aqui, dividindo esse espaço, porque o objetivo é esse mesmo, né, levar informação, democratizar essas informações o máximo de pessoas possível. Eu fico muito feliz quando a gente faz uma live dessa e depois eu vou lá olhar e tem lá 500 visualizações, né? Então eu fico pensando, que bom que muitas pessoas puderam ter acesso a uma informação e puderam, de alguma forma, né, talvez fazer alguma mudança, mesmo que pequena, na sua rotina, no seu estilo de vida, porque o nosso trabalho, o tempo inteiro que a gente visa, é realmente estimular as pessoas, inspirar as pessoas a se cuidarem, né, a cuidar das pessoas próximas da gente, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, para que a gente tenha mais saúde da forma mais simples possível. Então, por exemplo, em relação ao pré-diabético, eu acho fantástico quando você fala, é um exame simples, rápido, né? Não Que dói. não dói, pode prevenir um problema tão sério que é a amputação, né? Então, assim, é uma informação de uma riqueza muito, muito grande. Então, se a gente tiver conseguido aqui atingir algumas pessoas, né, colocar aí uma pulguinha atrás da orelha, né, colocar um pouco de reflexão em relação a isso, eu fico muito, muito feliz. Né? Eu Então, por também. isso, eu agradeço muito por dividir esse espaço aqui comigo. Muito obrigada. Eu que Você continue agradeço. brilhando aí. Nossa, você Sucesso no também. novo episódio, viu? Obrigada, viu? Um beijo. Gente, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente ao vivo, muito obrigada para quem vai aí assistir a live depois, né? E semana que vem eu estou aqui de volta. Semana que vem eu vou estar com a Graziele Salomão, que é uma coach, é uma pessoa que é daqui de Caeté, tem uma experiência muito, muito grande, e que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bacana também. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, boa noite Boa e até mais. noite. Tchau, tchau. Tchau, Renata. Tchau, Obrigada. obrigada. Beijo. Beijo.